Hoje você vai descobrir quais são as funções mais utilizadas dentro do Excel. Então, se você está se preparando para uma entrevista de emprego ou se você já utiliza o Excel no dia a dia e quer saber quais são as funções mais utilizadas, quais são as principais funções, assiste esse vídeo até o final que com certeza ele vai ser muito útil para você. Então, eu criei aqui uma lista com as principais funções do Excel e além de te falar quais são as principais funções, a gente vai colocar cada uma delas em prática, começando do absoluto zero, ok? Então, eu criei aqui uma lista com alguns números, começando de 10 até 120, então no total são 12 números, e aqui nós temos as principais funções do Excel. Eu criei também aqui uma nova coluna, onde a gente vai utilizar cada uma dessas funções na prática, ok? Então, a primeira função que eu quero te mostrar é a função hoje. Então, a gente vai vir aqui na célula E2 e você vai digitar igual hoje, abre e fecha parênteses, ok? Essa é uma das funções, né, dentro do Excel, somente a função hoje e a função agora não possuem argumentos, por isso nós vamos abrir e fechar parênteses, sem nenhum tipo de argumento. Digitou igual hoje, para verificar o resultado, basta pressionar a tecla Enter. Então, o Excel aqui já vai mostrar o resultado. Então, hoje é dia 16 de 1 de 2019 e o Excel já traz essa informação de forma automática. A vantagem de você utilizar essa função é que toda vez que você abrir o seu arquivo, ele vai atualizar a data automaticamente, ok? A segunda função que nós vamos ver, que é uma das funções essenciais do Excel, é a função igual agora. E aqui eu já quero te dar uma dica que, conforme você for digitando a função, vou até começar aqui do início, eu vou pressionar aqui a letra A, ok? Se você observar, o Excel traz aqui uma lista com todas as funções que começam com a letra A. Se eu pressionar aqui a letra G, ele mostra somente duas funções que começam com a letra G, aliás, que começam com a letra A e depois com a letra G. Então, nesse caso, você pode utilizar aqui as setinhas para navegar no grupo de funções que você quer escolher. Então, eu vou selecionar aqui a primeira função, que é a função que eu desejo, e para você poder automatizar esse processo, você pode pressionar no seu teclado a tecla Tab. Tecla Tab é aquela tecla que fica acima do Caps Lock, que é aquela tecla que deixa todas as letras em maiúscula. Então, se você pressionar no seu teclado a tecla Tab, o que vai acontecer? O Excel já vai completar a função automaticamente. Então, ele já escreve igual agora e também já abre parênteses. Então, aqui tudo que você vai precisar fazer, como essa função também não tem nenhum tipo de argumento, você vai fechar parênteses e vai pressionar a tecla Enter, ok? Uma vez que você fez isso, o Excel vai te informar aqui a data e o horário. A próxima função que a gente vai utilizar, com certeza é muito utilizada no dia a dia, que é a função igual soma, ok? Então, a função igual soma serve para você somar um conjunto de valores. Então, vou selecionar aqui todo esse intervalo, ok? Vou fechar parênteses e vou pressionar a tecla Enter. Então, o Excel vai me trazer a somatória de todos esses valores. Uma outra possibilidade de você utilizar de uma forma mais prática no dia a dia, se você selecionar um conjunto de valores, você pode vir aqui na barra de status e o Excel já vai te mostrar a somatória, 780, está batendo exatamente aqui com o valor da função. Ele vai falar que você está selecionando 12 valores e que a média desses valores é 65, ok? Bom, a próxima função que a gente vai utilizar é a função igual máximo. Tá? A gente vai utilizar a função igual máximo. Eu não sei se você observou, mas toda função que a gente utiliza, o Excel sempre ele mostra aqui uma espécie de colinha, onde ele traz a sintaxe da função para que a gente possa saber o que essa função de fato faz. Então, a função máxima ele fala assim, ó, retorna o valor máximo de um conjunto de argumentos. Valores lógicos e textos são ignorados. Então, é importante sempre você olhar aqui o que cada função faz, porque isso vai te ajudar bastante a entender a função que você está selecionando. Então, vou pressionar aqui a tecla Tab para o Excel completar e vou selecionar esse conjunto de valores. Uma vez que eu selecionei, estou informando para o Excel que eu vou utilizar a função máximo e eu quero que ele me traga o maior valor de B1 até a célula B12. Vou fechar parênteses e vou pressionar a tecla Enter. Então, ele informou que o maior valor que nós temos nessa lista é o valor 120. Aí nós temos também a função mínimo, ok? Nós temos a função mínimo, vou selecionar aqui esse conjunto de valores e vou pressionar a tecla Enter. Então o Excel vai falar que o menor valor que nós temos é
o valor 10. Se você quiser saber a média, igual média, abre parênteses, seja aqui o conjunto de valores, fecha parênteses e pressiona a tecla Enter. Então ele mostrou que a média desses valores é equivalente a 65. O mesmo valor que o Excel havia mostrado aqui na barra de status, ok? Aí nós temos duas funções que são muito interessantes, que é a função maior e a função menor. Qual que é a diferença da função maior para a função máximo? Com a função máximo, o Excel vai te mostrar apenas o primeiro maior valor, ou seja, valor máximo. Com a função maior, você consegue personalizar. Então, por exemplo, nesse conjunto de valores, eu quero saber qual é o terceiro maior valor. Então, nesse caso, igual maior, ok? O Excel vai pedir aqui na sintaxe para você selecionar a matriz. A matriz vai ser esse conjunto de valores. Ponto e vírgula, eu quero o terceiro maior valor. Então, vou colocar aqui o número 3 e vou fechar parênteses. Então, o terceiro maior valor é o valor 100. Então, se você observar, 120 é o primeiro, 110 o segundo e o terceiro maior valor é o valor 100. A função menor, ela funciona da mesma forma que a função maior. No entanto, o Excel te permite que você escolha qual que é o número, qual que é a relação do menor valor que você quer. Então, nesse caso, eu selecionei aqui a matriz, ponto e vírgula, eu quero saber o quinto menor valor. Vou fechar parênteses e o Excel vai me informar que o quinto menor valor é o valor 50. Ok? Então, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto menor valor. Ok? E nós temos aqui três funções que são extremamente interessantes, que é a função continuum, conte valores e contar vazio. Para que essas funções servem? Se eu vim aqui colocar igual conte num, o que vai acontecer? O Excel vai mostrar aqui todas as funções de contagem. Tá? Vou colocar aqui o ponto. A função continuum calcula o número de células em um intervalo que contém números. Então, vou selecionar aqui essa função. Tá? Vou selecionar aqui todos os valores e vou fechar parênteses. Então, o Excel vai me falar que nessa relação aqui, ó, eu tenho 12 números, tá? Então essa função serve exatamente para contar a quantidade de números que você tem numa lista, numa base de dados. Já a função conte valores, a gente vai utilizar a função conte valores, ok? Vou selecionar ela aqui e vou selecionar a mesma matriz, tá? Vou selecionar a mesma matriz e vou pressionar a tecla Enter. Então, se você observar, tanto o resultado da função continuo quanto da função conte valores deu o mesmo resultado. Qual que é a diferença de uma função para outra? A diferença é que continuum ele só faz a contagem de números. Já a função conte valores, ele conta tanto números quanto texto. Quer ver só? Se você vier aqui e alterar o valor 10 para a letra A e pressionar a tecla Enter, o que vai acontecer? O Excel vai te informar que nessa relação você tem apenas 11 números. Por quê? Porque a letra A ele ignora, ele só conta números. Já na função conte valores, ele informa que você tem 12 valores, porque ele tanto vai considerar números quanto texto. Então, se eu vim aqui, ó, colocar, ao invés de 20B, o que vai acontecer? O Excel vai falar que nessa relação eu tenho apenas 10 números. Já utilizando o conte valores, ele mantém aqui esses 12 valores, ok? E a gente tem também a função contar vazio. Então, igual contar vazio, vou selecionar aqui essa relação e vou pressionar a tecla Enter. Então o Excel vai informar, através da função contar vazio, que eu não tenho nenhuma célula em branco. Se eu vim aqui e apagar a célula 30 e 40, o Excel vai informar que nessa relação que eu selecionei, ok? Nesse intervalo que eu selecionei, de B1 a B12, eu tenho duas células em branco. Então, toda vez que você tiver uma célula em branco, você pode utilizar essa função que o Excel vai fazer a contagem, ok? Essas são as principais funções utilizadas dentro do Excel, né? São as funções essenciais, as funções mais usadas no dia a dia, e eu espero que essas funções te ajudem, ok? Gostou dessa aula? Quer saber muito mais sobre Excel, quer se aprofundar ainda mais no assunto, nas funções, nas fórmulas? Eu tenho um curso completo, organizado e atualizado, onde eu ensino passo a passo de como você utilizar o Excel de forma eficiente, trabalhando de forma produtiva em alta performance, ok? Eu vou deixar o link logo abaixo do vídeo, na primeira linha da descrição, para você ir lá e conhecer o meu curso. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.